Muito bem. Vamos falar sobre a lei de cotas, né? A gente já conversou muito com o Clemente sobre esse tema e, mais uma vez, fala para o nosso grande público aqui, para a nossa audiência, Clemente. Como que é, o que é a lei de cotas, como é que ela foi criada, qual que é o intuito desta lei? Sim, é uma coisa muito simples. A lei de cotas é uma lei que já tem 34 anos, Sim, né? Tem 34 anos no Brasil. Uma lei que vale para toda empresa, não importa o ramo de atividade, que tenha 100 ou mais funcionários. Então, essas empresas, dependendo do número de funcionários, têm uma quantidade de pessoas com deficiência ou reabilitados que elas têm que contratar. À medida que vai aumentando o tamanho da empresa, vai aumentando o percentual, sendo de 2 a 5%, né, a obrigação para essas empresas. Mas é muito importante a lei, porque as pessoas com deficiência estão em todas as cidades do país, né? As pessoas sim. ou nascem ou ficam com deficiência. Essas pessoas querem trabalhar, querem tocar sua vida. Então a lei ela existe para permitir que essas pessoas possam estar em todos os locais do trabalho, que elas vão se preparando para estar ali. Se essa lei for cumprida, então a lei é muito simples. A empresa, a partir de 100 funcionários, tem que ter pessoa com deficiência contratada. Se a empresa descumpre a lei e for flagrada pela fiscalização, hoje uma multa pelo descumprimento é em torno de 3 mil, eu estou dando números redondos, R$ 3.300 a R$ 330.000 o descumprimento da lei, né, sendo a empresa fiscalizada. Basicamente, em qualquer local, né, essa lei vale, inclusive, para o serviço público. Né? O serviço público vai abrir um concurso público. Então, o concurso público tem também que ser separada uma quantidade de vagas, um percentual de vagas também para os candidatos ao funcionalismo público com deficiência. Então, é uma lei democrática que serve para todo mundo e, se for aplicada no país hoje, ela garante emprego para 1.100.000 pessoas. Qual que é a importância dos metalúrgicos ter tido essa preocupação de criar esse espaço e oferecer amplo debate, né, junto à sociedade, junto aos metalúrgicos, conscientizando as pessoas da importância dessa lei? Bom, é o que o Clemente falou agora há pouco, né? Hoje existem muitas pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, hoje, se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber que mais de 90% das pessoas hoje com deficiência, elas adquiriram depois de ter nascido. Elas não nascem com deficiência. E essa pessoa, ela tem que ser respeitada e ter os mesmos direitos. Isso constituído na Constituição, né? Uhum. Então, é de fundamental importância que não só os sindicatos metalúrgicos, mas que todos, a sociedade como um todo, possam estar valorizando aí a pessoa com deficiência. E outros sindicatos, Clemente, têm essa mesma preocupação que os metalúrgicos tiveram aqui em Osasco? Você que está sempre em contato também, inclusive é convidado para dar palestras sobre... Você se tornou um especialista nessa questão da lei de cotas. Outros sindicatos têm essa mesma preocupação? Tem vários sindicatos que estão tratando o tema, né, nesse momento. Tem vários. Tem eu acompanho assim, muitas iniciativas dos sindicatos. Em Osasco tem, comerciários tem iniciativa importante, o Conselho Intersindical, olhando a região, tem algumas iniciativas importantes. Aliás, a próxima iniciativa coletiva que vai acontecer dos sindicatos é uma visita numa escola que está a 80 quilômetros daqui. Nós estaremos no dia 12 de março na escola Senai em Itu, que é a referência nacional do Senai para inclusão e capacitação de jovens com deficiência para o mercado de trabalho e que funciona em rede com as demais escolas do Senai. Então, nós vamos lá, veja, 80 quilômetros daqui, sindicatos, empresas, dirigentes de órgãos públicos, o chefe do Ministério do Trabalho no Estado de São Paulo está indo com a gente, a convite dos sindicatos, para a gente buscar conhecimento para melhorar a nossa ação aqui na região. Então, sindicatos, e eu conheço outros sindicatos em São Paulo também,
que vamos dizer, tem uma vocação para esse tema, mas a maioria absoluta dos sindicalistas não se preocupam em defender esses temas, que é dentro de suas categorias profissionais. Porque se eu tenho uma lei que obriga as empresas a cumpri-la e o sindicato vira as costas, coitado do trabalhador que precisa, vamos dizer, precisa de ocupar esses espaços onde a discriminação começa pela própria representação dos trabalhadores. Então, mas é uma luta, é um movimento muito, muito interessante, tá, que os metalúrgicos abraçaram, mas outros sindicatos também estão, vamos dizer, fazendo a sua lição de casa para que a gente consiga ter mais gente nos locais de trabalho, em qualquer atividade profissional. E vocês têm dados assim, né, através de pesquisas que comprovam que as empresas metalúrgicas têm aproveitado essa mão de obra, né? Sim. Aliás, é por isso que o sindicato lançou até uma ação, né, que é o Espaço de Cidadania, justamente para a gente estar fazendo com que se cumpra a lei de cotas, né? Lei é para ser cumprida, não é para ser discutida. O sindicato vem tomando várias ações, dentre elas a pesquisa no setor metalúrgico, né? Inclusive está no folho, né, Clemente? Está para ser lançada mais uma pesquisa. E através da pesquisa a gente desenvolve ações para estar fazendo com que as empresas cumpram a lei de cotas. Clemente, e assim, essas pessoas contratadas conseguem desenvolver várias funções? Com certeza absoluta. Olha, o sindicato lançou um programa o ano passado. Lançou um programa em julho, um programa valorizando a inclusão pela lei de cotas aqui na região, no setor metalúrgico. Ele lançou um programa, vamos dizer, com as piores empresas metalúrgicas, para as piores empresas, as 35 piores metalúrgicas que, vamos dizer assim, fogem da pessoa com deficiência como o diabo foge da cruz. Então, pegamos essas empresas, 35, fizemos um programa de julho a novembro, né, para que essas empresas respeitassem a lei. Esse programa foi um programa direto nós construímos no gabinete do chefe do Ministério do Trabalho do Estado de São Paulo, com o sindicato. E esse programa foi interessante porque, mês a mês, as contratações nessas empresas foram aumentando. Nós começamos lá no primeiro mês, em julho, com 45% de cumprimento na lei, nas piores. E nessas piores, quando chegamos em dezembro, 75% das vagas previstas pela lei já estavam ocupadas pelas piores empresas. Tá? Então, mas foram 4 meses de muita movimentação, o sindicato convencendo empresas, conversando com trabalhadores, fazendo assembleias nas empresas, porque também a inclusão depende dos colegas de trabalho perceberem assim, o respeito a trabalhar com a pessoa que é diferente dele. Então, o sindicato foi desenvolvendo esse papel e a fiscalização no pé de um grupo de empresas, nós estamos falando de 35, mas o resultado da ampliação de vagas nessas empresas, ele está se dando agora, porque o programa terminou em novembro, em dezembro continuaram a crescer as contratações, nós estamos medindo isso, tá? E agora, no mês que vem, o sindicato lança uma nova pesquisa para mostrar qual é a fotografia atual da presença das pessoas com deficiência em todas as empresas da região. Mas o que a gente tem visto é que empresas que antes fugiam da discussão, achavam que a pessoa com deficiência não vai dar conta do recado, mudaram radicalmente. Tá? Então, a gente tem exemplos e mais exemplos muito legais hoje espalhados nos 12 municípios aí da base do sindicato. Primeiro, a qualificação dessas pessoas, tornarem aptas para o mercado de trabalho. E depois o sindicato tem também aquele serviço de vagas disponíveis, oferecendo para as pessoas se cadastrarem. Tem esse trabalho? Bom, vamos lá. Primeiro falar sobre as oportunidades, né? Sim, sim. Eu, quando o sindicato faz os eventos, eu sempre gosto de estar levando trabalhadores com deficiência, justamente para eles terem palavra, ter a voz, para eles mesmos estarem repassando para as pessoas o que eles vivem. Trabalho numa indústria, setor metalúrgico, que é a maior da nossa base, tá? Hoje nós temos cerca de 2.000 trabalhadores lá.
nível 4, envolve inclusive a fundição, né? E lá temos trabalhadores que começaram como serviços gerais, como ajudantes, e hoje desenvolvem a liderança na empresa. Então, eles são capazes, basta ter oportunidade. E o banco de dados oferecendo vagas, o sindicato disponibiliza isso também? Já tivemos algumas vezes, hoje em dia não necessariamente. Porém, a gente tem as parcerias, que é uma das ações que o sindicato tem é o Espaço da Cidadania, onde a gente tem vários parceiros e desses parceiros a gente consegue estar fazendo esse trabalho e, de repente, até estar repassando algumas vagas. Eu, por exemplo, em Taboão da Serra, tenho um trabalho voltado com o pessoal lá do governo e a gente sempre está trocando aí informações para que possa fazer, para poder não só conscientizar, mas através da sensibilização a gente está fazendo com que as pessoas com deficiência ocupem os postos de trabalho. Ô Clemente, você que acompanha bastante essa questão ligada à lei de cotas, qual é o setor assim que mais contrata pessoas com deficiência? Você tem mais ou menos essa ideia? Tem, claro. O setor que mais contrata pessoas com deficiência é o setor que mais emprega trabalhadores, é o setor do comércio. Do comércio? No Brasil. Olha só. Porque tem a maior concentração de trabalhadores, é onde tem a maior presença de pessoas com deficiência. Mas tem coisas interessantes em relação a assim, alguns mitos sobre pessoas com deficiência. Sim. Então, um delas, escolaridade. Trabalhador com deficiência ou sem deficiência, com carteira registrada hoje no Brasil, 70% desses trabalhadores têm ensino médio completo ou mais. São registros nacionais da RAIS. A RAIS, que é um registro do Ministério do Trabalho anual, que ele faz sobre as informações sociais dos trabalhadores empregados, e aí com deficiência também. Então, as empresas, na hora de contratar, elas querem escolaridade. Então, pessoas com deficiência ou sem, 70% têm ensino médio para frente. Quem não teve acesso à escola, não tem acesso à escola, tendo deficiência ou não, está fora do mercado de trabalho. Essa é a realidade hoje no Brasil. Tá? E em relação à pessoa com deficiência, a gente foi percebendo, o Marcel comentou um fato agora, falou, olha, a maioria absoluta das pessoas com deficiência não nascem com deficiência, elas ficam. Mas nós desenvolvemos um estudo um tempo atrás, mostrando que à medida que vai crescendo, vai aumentando a idade, a faixa etária da pessoa, aumenta a presença das pessoas com deficiência naquela faixa de idade. Então é muito simples, a pessoa nasce sem deficiência, mas tem os acidentes domésticos, tem o primeiro risco dentro da casa. A pessoa vai crescendo, os riscos na rua de atropelamento, riscos de doença, risco de não ter vacinação, vai crescendo, então vai sempre aumentando os riscos. Mas aumenta os riscos com a idade, mas aumenta a escolaridade das pessoas com todas. Então, muita gente fica com deficiência com alta escolaridade, porque ele é pego a deficiência com seus 20, 25 anos, 30 anos, que ele já se formou e, de repente, ele formado, já trabalhando em atividades, ele se torna uma pessoa com deficiência por conta, olha lá, ou acidentes por violência externa, por doenças, por situações dessa natureza. Então, as pessoas com deficiência no Brasil e no mundo inteiro, mas no Brasil, têm altas escolaridades por conta disso, porque não é todo mundo que nasceu com a deficiência. Vai ficando, mas vai, vamos dizer, recebendo toda a informação escolar, profissional, ao longo da sua vida. Essa é a grande realidade. Por isso, não falta gente com deficiência para ser contratado. Na pesquisa que o sindicato faz, então, uma coisa muito legal. Na pesquisa, então, normalmente, quem não responde à pesquisa, tá? A pesquisa é um formulário direto que as empresas respondem, quem cumpre a lei bonitinho são os primeiros a mandar as informações para o sindicato. Nenhuma empresa é obrigada a informar, mas é legal que todas informam, a maioria absoluta informa. Mas quem está, assim, bonito na ficha, né? Esses são os primeiros a mandar as informações. Nós temos coisas muito bonitas de
de contratação em grandes empresas. E aquelas que não contratam respondem, olha, eu estou com anúncio, o sindicato não está perguntando se ela ele está perguntando quantas pessoas estão trabalhando ali, não é o nome das pessoas. Manda a lista completa. Quantas? Aí tem empresa, olha, eu estou com anúncio aqui, anúncio e não aparece ninguém. Olha, a gente escuta isso, né? Eu estou com anúncios. Tem empresa que esqueceu de responder, fala, olha, choveu na casa do funcionário, até comentei com ele no caminho, essa chuva que deu esse período aí, choveu na casa do funcionário, o funcionário que prepara as informações tá com a casa alagada, quando voltar vai informar. Só que agora acho que tem o carnaval, não informou ainda, acho que depois do carnaval nós vamos receber a última informação da pesquisa, vai ser lançada em março. Né? Mas por quê? Porque não contrata, a gente sabe disso, mas não estão fiscalizando a empresa, querendo saber o retrato. Qual é a situação das contratações, mas é muito interessante. A cada ano, né, a gente percebe assim, que muitas empresas estão se esforçando para ter gente com deficiência em seus quadros. Eu comentei do Senai, que nós vamos fazer uma visita no Senai no dia 12 de março. Os sindicatos de Osasco estão organizando isso. Quem está indo para lá, além do chefe do Ministério do Trabalho? O pessoal do programa da Coca-Cola. Coca-Cola FENSA tem um programa importante no Brasil para a área. Estão indo com a gente para conhecer novas experiências. Então, mesmo quem contrata, mesmo que tem programas legais, vão sempre de olheiro buscar informações de como ele pode melhorar no seu local de trabalho. Inclusive nós, do movimento sindical. Nós vamos de olheiros para o que eu posso, dentro do sindicato, fazer para que eu faça melhor um trabalho de inclusão para a sociedade e para os trabalhadores. Quando você começou a lidar com essa questão da lei de cotas, você observou um avanço grande nesse sentido, contratação de pessoas. E como que é a pessoa quando ela é contratada por uma empresa, a pessoa que tem essa deficiência, Clemente? Sim. Então, primeiro, uma evolução enorme. Nós começamos esse trabalho em 2001, completou 24 anos agora, né, nesse mês. Uma evolução enorme no Brasil. Né? Lá em 2001, no Brasil, nós não tínhamos, no Brasil inteiro, nós não tínhamos 50 mil pessoas com deficiência com carteira registrada. No Brasil. Hoje nós temos 590 mil pessoas com deficiência com carteira registrada nas empresas brasileiras. Carteira registrada, 590 mil pessoas. Saímos de 50 mil para 590 mil. É o último dado da RAIS. Tá? Então, acho que esse é uma coisa legal. Agora, o ambiente, né, aqui tem muita gente com deficiência trabalhando aqui na região. Muita gente mesmo, em várias áreas. Mas tem dois tipos de ambiente que ele encontra. Né? Ele vai encontrar um ambiente em empresas que, de fato, incluem, respeitam. Vai encontrar um ambiente acolhedor, né? Um ambiente onde essa pessoa vai ter oportunidades de ter progressão profissional dentro da empresa, participar junto com os outros times dentro da fábrica, dentro da empresa. No caso dessas empresas incluidoras, essas empresas vão lá, treinam seus líderes e trabalhadores, por exemplo, na linguagem de sinais, treinam para poder se relacionar com pessoas surdas, treinam as pessoas para conseguir ter atitudes relativamente à inclusão. Então, é um ambiente esse tipo de empresa. E há outras empresas, aquelas que vão cumprir a lei na marra, que vão contratar na marra, que acham que a pessoa com deficiência é café com leite, vai lá para dentro da empresa para dar trabalho. Né? Então, essas empresas, a pessoa com deficiência que vai trabalhar nelas, então, ele vai, e muitas vezes, ele vai trabalhar numa empresa que não o queria e vai colocar assédios e mais assédios em cima dessa pessoa. E nós tivemos isso no ano retrasado, um caso no comércio que ficou conhecido no Brasil inteiro, de um supermercado em Carapicuíba, onde o trabalhador era assediado pelo seu chefe, tá? Um trabalhador com deficiência, e depois ele fez uma denúncia e isso viralizou. Mas foi assim, num caso em Carapicuíba, que mostra que enquanto, por exemplo, eu vou dar um nome, o Grupo Açaí. O Grupo Açaí, hoje, ele tem mais de 80 mil funcionários no Brasil, tem várias unidades aqui na região.
80 mil funcionários, eles têm mais de 40 mil, mais de 4 mil trabalhadores com deficiência espalhado em todas as lojas. Hoje eles não abrem nenhuma loja nova, eles estão chegando a 300 lojas, eles não abrem nenhuma loja nova sem ter as pessoas com deficiência contratadas para cumprir a lei naquela loja. Agora, uma empresa tem 4 mil pessoas com deficiência. Um outro comércio, uma fábrica, precisa ter 2, precisa ter 3. Aí fica inventando 1000 coisas para não trazer a pessoa para dentro do estabelecimento. Mas é uma luta constante. Aparentemente, a sociedade está ganhando porque a inclusão está aumentando. Queremos agradecer aqui a participação Marcel Simões, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Osasco. Muito obrigado pela participação hoje aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço mais uma vez estar presente e quero ressaltar aqui que essas ações, elas são permanentes. Essas ações, elas não podem parar, tá? Não se encerra essa luta com com esse programa que a gente fez. É importante que os sindicatos sempre promovam as ações para que se tenha igualdade de oportunidades, para que a gente possa combater aí os preconceitos e as discriminações que existem na sociedade. Tá certo. Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, obrigado também pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço essa chance que você está trazendo da gente poder comunicar um pouco isso. Eu fico aqui com as palavras do Marcel, mas só que ele fez de forma muito polida. Os sindicatos têm que ter vergonha na cara e defender as pessoas, os espaços de trabalho para as pessoas com deficiência. É isso que eu acho que ele ia falar com jeito delicado. É o que eu falo com tranquilidade. Muito obrigado. Hoje o espaço aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, com a presença do Marcel e também do nosso querido Clemente, né, do Espaço da Cidadania. Forte abraço e até o nosso próximo espaço aqui no podcast Roda de Amigos.